Quero ler com os irmãos o texto base para essa manhã. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Evangelho que escreveu São Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21. Ver? Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Como eu já ensinei aqui, o céu é aonde, irmãos? O céu é todo lugar que a gente acredita que está vazio. Agora o reino é aqui dentro. Então tem gente que aponta para cima e fala: o céu está lá. Não está não, o céu está aqui. E aí vem a pergunta, né? Quem vai entrar no reino? Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Vamos ficar de pé um minutinho, fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus de amor e de misericórdia, e também é um Deus de poder e de glória, Deus de justiça, Deus de paz. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, ensina-nos, Pai, a conhecer a Tua vontade. Ensina-nos, Pai, a ter o ouvido que saiba ouvir e o olho que saiba enxergar. Que os nossos ouvidos estejam sempre sensíveis à Tua voz, para que possamos descobrir qual é a Tua vontade, assim como Teu Filho nos ensinou. Nessa manhã, Senhor, que eu seja instrumento Teu para trazer uma mensagem para a Tua igreja, para que possamos, Pai, caminhar rumo ao Teu reino, fazer essa viagem interior e através dessa viagem conhecer mais de Ti, que é a tão chamada vida eterna, conhecer a Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada um aqui essa manhã, e aqueles que não puderam estar também, e as pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Mas o que seria a vontade de Deus? Uma vez eu estava participando de um culto numa casa, há muitos anos atrás. Eu não gosto de ficar citando o tempo, porque eu me sinto velho, e eu estou garotão ainda. Há muito tempo atrás, um dos nossos presbíteros chegou na igreja de moto, e aí uma irmã missionária lá falou assim: essa moto aí não é de Deus. E aí o nosso presbítero deu uma resposta assim, suave e mansa para ela, falou assim: de fato, irmã, essa moto não é de Deus, é minha, eu comprei e paguei. Muita gente acha que sabe o que é a vontade de Deus, muita gente sai falando: isso não é da vontade de Deus, isso não é a vontade de Deus, e muitos desses que falam isso não é a vontade de Deus, julgando o que as pessoas estão fazendo, são essas pessoas que dizem, volta o texto aqui para mim, por favor, Mateus 7, 21. São essas pessoas, muitas dessas pessoas, são essas pessoas que diz a mim, Senhor, Senhor, e elas acreditam que elas sabem o que é a vontade de Deus.
Em nome da vontade de Deus, se vocês assistirem um filme que se chama Cruzada, com Orlando Bloom, vocês vão ver naquele filme que há muito tempo atrás, na época que os sarracenos invadiram Jerusalém, naquela época era diferente. Eles invadiam os lugares, sacavam a espada e falavam assim: a vontade de Deus. Se eu sair vivo é a vontade de Deus, se eu sair morto é a vontade de Deus. E sacava a espada e descia na cabeça do seu adversário. Na época das cruzadas, a vontade de Deus era feita assim. E esse filme me chamou muita atenção, porque um sujeito lá, que é o Orlando Bloom, faz o papel de um filho bastardo, que ele consegue libertar o povo de Jerusalém da mão dos sarracenos, porque ele lutou com afinco, ele foi líder, levantou pessoas para defender o rei e defender o povo. Foi o que ele aprendeu com o pai dele. Então o reino de Deus é um reino de justiça, mas a gente precisa entender o que Deus quer de nós. Eu não precisava falar absolutamente nada, porque eu encontrei na Bíblia tudo para saber o que é, qual é a vontade do Pai, qual é a vontade de Deus. Por que nós estamos aqui? O que te impulsiona a vir à igreja? Tem muita gente que vem à igreja única e exclusivamente para solucionar os seus problemas, da sua vida pessoal. Essa é a vontade de Deus? Também, mas não é só isso. Então eu comecei a ler e comecei a separar alguns versículos que falam sobre a vontade de Deus. Eu queria ler com os irmãos. Eu vou ler um pouquinho rápido, porque, como vocês sabem, geralmente eu leio quase a Bíblia toda aqui quando eu vou trazer uma mensagem, porque a Bíblia fala por ela mesma. Os ensinos, os escritos e a palavra de Deus, que é Jesus. Sendo um pouquinho mais claro, Jesus é a boca de Deus na terra. Então eu separei aqui versículos sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é trazer salvação. Deus nos ama e quer o melhor para nós. Sua vontade é boa e perfeita e agradável. Pela vontade de Deus, Jesus morreu e ressuscitou para dar vida eterna a todo aquele que crê. Vocês já viram um texto que fala que por um homem entrou o pecado no mundo? E por um homem o pecado saiu do mundo? Quem que é o homem por onde entrou o pecado? E quem que é o homem pelo qual saiu o pecado? Jesus. Então entendam, quando você vem, entende o Evangelho, a boa notícia de Cristo, que o reino de Deus é chegado a todos, ele está fazendo um papel que muita gente não entende. Quando João Batista olha para ele, vem se batizar, aponta para ele e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o pecado está no mundo ainda? Está. Ele tirou o pecado do mundo? Não da maneira que nós pensamos, mas a gente encontra a resposta para isso lá em Isaías 53, quando ele diz assim: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quando Jesus vem pregar o Evangelho, que é trazer a boa notícia de que o reino de Deus está ao alcance de todos, ele está nos conduzindo de volta ao convívio com o Pai. Então, quando você vem à igreja, ouve a mensagem, vai ouvindo a mensagem, vai adquirindo fé, vai recebendo um poder que é dado sobre todos nós. Todos vocês estão ligados à videira verdadeira, que é Jesus, e ele está ligado ao Pai,
e o pai é o agricultor, e aquela história: quem der fruto será podado, e aquele que não der fruto será tirado e lançado fora. Então, quando você vem e entende que você está sendo encaminhado para o reino de Deus, que está dentro de vós, você tem que começar a fazer com que a leitura bíblica, a oração, o jejum, a meditação, faça parte da sua vida, para que você entenda qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do Pai. Porque o texto aqui, por favor, Mateus 7:21, porque foi dito, está bem claro que só vão entrar no reino, e Jesus falou que é difícil, e os discípulos falaram assim: então é impossível. Ele falou assim: mas para Deus nada é impossível. Somente o que faz a vontade de meu Pai que está no céu vai entrar. E essa pergunta aqui não quer calar, e eu tenho que fazer ela para vocês hoje aqui de manhã: você tem feito a vontade do Pai, ou você nem sabe qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai, irmão? Tem algumas igrejas que falam assim: você tem que estar no centro da vontade de Deus. Aí você pergunta para ele: qual que é o centro? Se eu não sei nem onde está a vontade. E muitas vezes é uma coisa que queima no meu coração, de tentar mostrar para as pessoas o que é evangelho, o que é reino, qual é a vontade de Deus. O que eu tenho que fazer? Tornar os seus ouvidos sensíveis e os seus olhos também, para quando você vê a miséria, você tenha o coração voltado para os miseráveis, porque Jesus disse assim: misericórdia quero, não sacrifício. Não adianta ficar queimando animal no templo, e você continua pecando, continua errando, continua fazendo coisa errada, transgredindo as leis. Então, para o sacrifício, e tenha misericórdia. Ajude o seu próximo, tenha misericórdia. Teve um rapaz que esteve aqui ontem, eu perguntei para ele, ele falou assim: ninguém me ama. Eu falei: mas você se ama. Porque uma coisa que Deus deixou em cada um de vocês, em mim também, é um negócio chamado consciência. Quando você está fazendo alguma coisa errada, você sabe que está fazendo, porque a consciência te acusa. E quando você está fazendo uma coisa errada e sabe que está fazendo uma coisa errada, e a consciência está te acusando, aí você pergunta para você mesmo: será que eu me amo? Porque Deus sabe quem você é, e você sabe? Você sabe quem você é? Num momento de tristeza, amargura, angústia, de raiva, no dia da fúria, que você tem vontade de fazer aquilo que o cara fez no filme lá, o Michael Douglas fez no filme, saiu matando todo mundo, arrebentando os carros, todo mundo, fúria, se perdeu. Aquele que ama a Deus procura fazer a sua vontade. Devemos orar a Deus pedindo que Ele nos ensine sua vontade. A vontade de Deus é que vivamos gratos. Quem faz a vontade de Deus é abençoado. A vontade de Deus é igual para todo mundo? Depende. Se for não ajudar o próximo, sim. Se não, se fosse igual para todo mundo, a gente só vivia na igreja, como o louvor falou assim: eu vou viver no seu altar até o Senhor voltar. Até que o Senhor venha. Eu vou clamar. Aí, assim, né? Ia ser todo mundo, ninguém ia trabalhar, né? Ia ser todo mundo vagabundo. Mas é isso que Deus quer.
Não, essa não é a vontade de Deus. É que você trabalhe, que você estude, mas que você também seja sal da terra e luz do mundo onde você passar. Essa é a vontade de Deus. Essa é uma das vontades de Deus para cada um de nós. Onde você trabalha, seja sal. Você não deixa o pessoal fazer isso, não. Fala assim, você sabia que toda empresa tem isso, né? Sabe aquela fulana ali, ó? É crente. Você viu o jeito dela? Sabe esse chefe ignorante aí, ó? Zombador? Diz que é pastor. Você está fazendo a vontade de Deus? Quando você dá um mau testemunho? Conversão significa o alvo está aqui, você está indo para lá. Converter, mudar o caminho. Converter, mudar as ideias. Converter, mudar as falsas e totalitárias ideias. Converter significa se transformar. Conversão está falando de renascimento. Está falando de quem nasce de novo tem que morrer para alguma coisa. Pastor Eduardo, você precisa morrer para alguma coisa? Muitas. Nós precisamos morrer para quê? Quais são as atitudes que estão te puxando para o inferno? É dura a mensagem? É dura a palavra? É dura sim, mas tem que ser dito, porque tem hora que a gente sente a mão do capeta puxando o seu pé, falando, vem, aqui é tão bom, tão quentinho, você vai sentir um fogo debaixo do solo do seu pé. Você está pensando que o diabo se apresenta assim, como muitos pintam por aí? Bicho feio, com 2 chifres, um rabão tudo assim, e um tridente na mão? Não, muitas vezes o diabo se apresenta como uma mulher linda, ou como um gatão. Toma cuidado que gatão arranha, hein, gente? E gatona também arranha, viu? Coisa fácil na vida. Você vem por aqui, vem por aqui, você vai ganhar mais, você vai fazer nada. É só você fazer isso. No Rio de Janeiro é assim. É só você levar esse pacotinho aqui, ó. Você nem precisa saber o que. Você vai lá nesse endereço. Só que é o seguinte, tá? Se o pacote não chegar lá e você também, você vai morrer. Tudo bem? Mas se chegar lá, você vai ganhar esse montão de dinheiro aqui, ó. Tudo bem? É assim. É simples. Vai lá, entrega, volta aqui e você recebe o dinheiro, tá bom? Você nem precisa saber o que é. Não é fácil, não. Simples. É coisa legal, né? Só que quem anda por esse caminho, dizem as pessoas que o diabo ensina a fazer, mas não ensina a esconder. Né? Em pouco tempo as pessoas estão olhando e falando assim, aquele menino ali é um aviãozinho de traficante. E assim, a pessoa que está lá fazendo errado está se achando. Está achando que ninguém está vendo. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. Muita gente está te condenando. Muita gente está te apontando. Só não aponta na sua frente, mas por trás aponta. E fala. E você está fazendo a vontade de Deus? Tá? Não fazer a vontade de Deus não dói, irmãos. Mas como disse muito bem o pastor aqui, o salário do pecado, o pecado tem salário. E é morte. Então nós precisamos todos os dias, fazer uma reflexão interior. Viagem do reino,
todo dia. Tenta achar a porta. Porque se você morreu para algumas coisas, se você nasceu de novo, se mudou a sua percepção de mundo, você está nascendo de novo. Não vai fazer igual Nicodemus, hein? Não é meter o louco, não. Eu tenho que contar com a barriga da minha mãe? Claro que não. Você tem que mudar. Se você agir assim, você deixa de agir. Se você mentia, deixa de mentir. Se você roubava, deixa de roubar. Se você traía, deixa de trair. Se você se prostituía, deixa de prostituir. Conversão. Até aí tudo bem, está fácil. Vamos lá. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, ou seja, tem a vida eterna. Isso está em João 2,17. Não precisa colocar não, Ju, é bem rápido. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, fazer a vontade de Deus implica diretamente em você ter acesso ao reino, aqui na terra e quando estiver no mundo espiritual também. Porque é uma promessa que Jesus fez. Eu o ressuscitarei no último dia. A todo aquele que vencer, receberá sua coroa de glória. É difícil? É tentador? Nos causa aflição? Sim, mas temos que resistir. Caiu, tropeçou, peça perdão, volte ao convívio do Pai. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Ezequiel 18 e 23. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, quando a gente olha, não é só falar assim, o alvo é Cristo. Antes de você entender que o alvo é Cristo, você tem que entender que Cristo é o caminho, tá? Quando você entra pelo caminho, você descobre que Ele é o alvo e que Ele também é a porta. Então os ensinamentos, está tudo interligado. Ele veio para restituir o homem preferiu conhecer o bem e o mal, colocou duas árvores lá, ele preferiu o bem e o mal, tudo bem, só que conhecer o bem e o mal implica em conhecer o que o mal faz para conosco. E você sabe quando está fazendo alguma coisa maligna, porque a tua consciência te acusa. Então o homem quis conhecer o bem e o mal, nessa visão lá do Jardim do Éden. E quando Deus fala, vocês têm que entender uma coisa que é muito interessante em Deus. Deus é Deus, Ele olha de um jeito que a gente não enxerga. Quando Ele fala assim, se você comer do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Aí, né, como eu falei para vocês, não apareceu
bicho feio com um vidente na mão, mas apareceu uma cobra numa árvore linda. E uma cobra que fala. O que foi mesmo que ele disse? Para você não comer de nenhuma árvore? Não, ele falou que posso comer de todas, menos dessa aí. Só que ele falou que se eu comer dessa aí eu vou morrer. Eu falei, não vou morrer não. Deus tem a visão de tudo, e a cobra tinha a visão de quase tudo. Mas você não vai morrer não. E a mulher tomou do fruto e comeu e deu para o seu marido. Eles morreram? Sim ou não? Pode falar. Eles não morreram. Aí você pode ouvir Deus falando do outro lado assim, olhando para eles e falando assim, quer dizer então que eu estou mentindo? É isso? Quer dizer então que Deus estava mentindo? Não, não estava. O que aconteceu é o seguinte, que o homem, quando quis conhecer o bem e o mal, ele optou por conhecer o que significa o mal. E aí ele passou a ter, a mulher passou, por causa disso, né, a mulher passou a descobrir o que é a dor na conceição. O que é isso? A dor do parto. Aumentarei grandemente a dor da sua conceição. Para quem já teve filho sabe que... mas você não queria conhecer o bem e o mal? A dor é o mal. Então, mas ainda assim a pessoa morreu? Não, mas morreu no convívio com Deus. Diz que quando tinha a brisa fria do dia, Deus vinha passear, conversava com Adão na época. E Adão, né, como todo ser humano, e começa isso lá nessa história, Adão, quando ele foi questionado, você comeu do fruto? A mulher que você me deu. A mulher que você me deu. Como é? Você falou que eu não podia ficar sozinho, você me deu uma mulher, eu fiz o primeiro dessa. Como é que é? Olha o mal aí, irmãos. E ele avisou. Tinha lá, irmãos, eu canso de falar isso. Os pregadores não falam disso. Tinha uma árvore do lado, que é a árvore da vida. Depois que o homem escolheu o bem e o mal, a conversa de Deus foi essa: agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal, para que ele não lance mão do fruto da árvore da vida e viva eternamente. Qual é a preocupação de Deus aí? Tornar o mal eterno, para que ele não lance mão do fruto da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ele colocou uma espada flamejante tomando conta da árvore. Ele podia ter comido. Você não quer conhecer bem o mal, não. Eu quero viver contigo nos seus atos até que o Senhor venha. Eu vou clamar, não vou fazer nada mais, só vou ficar aqui. Mas o homem quis conhecer o mal. O bem ele já conhecia, né? Vocês concordam? O bem ele já conhecia, ele quis conhecer o mal. E conhecer o mal era a vontade de Deus para Adão? Era? Foi por isso que ele falou: pode comer de todas as árvores, menos dessa. E aí o homem vive fazendo isso. Por que você roubou o carro? Porque a sociedade é injusta. Minha família estava passando fome. Oi? Mas você tinha que roubar um carro? A sociedade é injusta. A culpa nunca é dele. É sempre da sociedade. Vai ser de alguém. Por que você matou sua mulher? Porque ela me tirou do sério.
Oi? Por que você matou seu marido? A minha mãe é muito engraçada. Ela às vezes ela brincava assim, ela falou assim: quando o marido começa a perturbar muito a vida da gente, não façam isso, hein, crianças? Dá vontade de ferver uma chaleira quente e despejar no ouvido do cara dormindo. Eu falei: mãe, que é isso? O mal, irmãos, a vontade de Deus não é o mal, não era que a gente tivesse acesso, conhecimento ao mal, mas o homem quis, porque ele não obedeceu à vontade de Deus. Então Jesus está falando para nós que se você não fizer a vontade de Deus, você não pode voltar ao convívio do Pai. Vocês entenderam a importância de conhecer a vontade de Deus? Se você não pratica a vontade de Deus, se você não tem os seus ouvidos atentos, sensíveis, se você não lê, não medita, porque não é o texto só. Eu tenho que falar isso claro e abertamente para você. Não é só o texto. É quando você ora e lê o texto e tem a revelação, aquilo mexe no seu coração e faz com que você se converta, com que você mude o seu caminho. Ou seja, é através da revelação da palavra no seu coração, depois que você orou, depois que você meditou, que você começa uma conversão interior. É dentro do seu coração, é no reino. Ele vai te quebrando, te mudando. Não faça essa comparação com o vaso do oleiro, não, tá? Porque não é Deus que quebra o vaso se quebra na mão do oleiro. É o que está escrito lá. Então, nós, enquanto seres humanos em busca do reino, temos que conhecer a vontade de Deus, para que possamos entrar, para que possamos ver o reino. E vendo o rei, nós possamos entrar no rei. Então é preciso fazer isso, orar, meditar na palavra, buscar os versículos. Tem vários, tem mais de 50 versículos. Espere no Senhor, siga a sua vontade, Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ídolos forem eliminados, você o verá. Salmo 37, 34. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vai lendo a palavra e vai vendo as revelações. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Salmo 48. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Salmo 143 e 10. Ele afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. João 9,31. Esta é a confiança que temos a nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. 1 João 5, 14 e 15. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8 e 27. Quem é a minha mãe? E quem são meus irmãos?
Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3, do 33 ao 35. Não se amoldem ao padrão deste mundo, que tem a moça bonita e o gatão lá. Esse mundo não. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês podem repetir isso comigo? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque Deus nos aconselhou nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1, do 4 ao 6. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 e 18. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, ou seja, separados, obtenham a imortalidade, abstenham-se da imoralidade sexual, 1 Tessalonicenses 4 e 3. Pois a vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. 1 Pedro 2 e 15. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5,17. Pois é Deus quem efetua em vocês. Preste atenção nesse versículo. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2 e 13. Se você tiver os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus e tiver a sensibilidade para enxergar a revelação na palavra, você vai encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Temos todo o armamento, o capacete, o escudo, a capa, temos tudo aqui. João tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, do seu Deus. 2 Crônicas 27, 6. E orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus nem embaixo da terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com teus servos, de todo o coração andam segundo a sua vontade. 1 Reis 8 e 23. E assim está o caminho para vocês encontrarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Amém. Então, está tudo aí, está tudo na sua mão e no seu coração e na sua mente. E aí eu me recordo um hino que é da época, deixa eu ver de quem é aqui. Não é da minha época não, mas tem um hino da harpa cristã que fala assim, ó: deixa penetrar a luz. É da sua época, pastor? Nunca. Jamais. O pastor conhece esse, pastor? Não? Conhece? Deixa penetrar a luz. Deixa a luz entrar. Eu vou citar aqui o Dalai Lama. Perguntaram a ele sobre Jesus. Quem é Jesus para o senhor, Dalai Lama?
Ele falou assim: quando você entra numa casa que está muito abandonada, está muito tempo trancada, o mato tomou conta em volta, você entra nela, tem muito lixo, muito bicho, e você acende um palito de fósforo, você consegue ver toda a sujeira? Não. Você consegue ver as baratas, as aranhas que estão nos cantos? Não. Mas se você trouxer 2 placas de LED e colocar no teto, você consegue ver. Ele disse assim: Jesus é a luz do mundo. Ele clareia a maldade. Aqui, por isso que aquele que não quer se converter é aquele que gosta de fazer as coisas escondidas, nas trevas, para não ser visto. Então Jesus fala assim, eles não quiseram me receber porque eles são das trevas, eles gostam de fazer as coisas escondidas, coisas más. Então, todo o caminho, todo o preparo, está tudo aí na Bíblia. Basta ler e praticar, para que você conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês podem repetir comigo? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia.